Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para a segunda parte desse vídeo, né? Quero pedir muita atenção de vocês, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho. Se quiser ajudar, o Pix está aí, né? No thumbnail da abertura do vídeo. E é importante a gente explicar o seguinte, veja. Você não tem como entender o universo gnóstico, tá? Porque nós estamos falando de universos, de coisas concretas. Nós não estamos falando aqui de fantasias. De, olha, tá, uma alegoria. Né? Nós estamos falando de um universo que existe. Ok? Um universo existente, que é o universo primordial, correto? Que é o universo central, ok? E depois nós temos um segundo universo e um universo físico, que é o nosso universo biológico. Tá? Então, quando agora está na moda, né, o James Webb olhou, viu além da borda do universo e viu que para lá tem galáxia. O impressionante é que como é que esse pessoal sabe que é a borda do universo? A primeira teoria é de que o universo se dobra sobre ele mesmo. Tá? É uma das teorias, né? Então, portanto, o James Webb estaria ali olhando, viu a borda, olhou além da borda e descobriu que para lá tem né? Tem um monte de universo para lá. Correto? Então, nós estamos propriamente vivendo tempos meio que macabros, porque algo está por trás de tudo isso aí. Você não tenha dúvida de que algo está para acontecer para que eles estejam todo mundo falando de coisas, sabe? Mexi o caco, não sei quem mais, e pipibó, e a gente está vindo, e nós estamos vendo isso, e nós estamos vendo aquilo, e já viram aquilo outro, já viram a borda, daqui a pouco eles vão ver além da borda, depois eles vão ver um universo lá, eles não sabem quantos universos tem, se são universos conectados, se tem buraco de minhoca, se não tem nada, eles não sabem de nada disso. Eles sabem que eles estão doidos para descobrir alguma coisa e cá para nós vamos ser surpreendidos com algumas coisas ainda esse ano. Eles não fazem nada à toa. O sistema não faz nada à toa. Tá? Então, portanto, quando a gente estudar o universo gnóstico, a cosmologia gnóstica, você vai entender, tá, que nós estamos vendo uma visão do tipo assim, tá? O universo tá? Esse é o universo pleromático, tá? Pleroma está todo aqui, ele acaba bem aqui quando começa, tá? O chamado oceano primordial, ou as águas primordiais, que separam o mundo fractal ou espiritual do mundo material. Correto? Essa é a cosmogonia gnóstica, que em tese se envolve também com a cosmologia gnóstica. Tá? Mas nós vamos procurar entender mostrando algumas visões para vocês. Não é que aqui a gente é o dono da verdade
E quem acompanha meus vídeos sabe que eu jamais falarei um absurdo desse aqui. Tá? Mas vamos lá. Algumas pessoas questionaram comigo aonde está Cristo no meio da coisa, aonde está o Filho. Em primeiro lugar, vamos olhar aqui esse gráfico. Olhem esse gráfico, tá? Concentrem-se nesse gráfico. Vocês vão ver que o Logos, tem o Logos, o Filho, o Cristo, Emmanuel, o Soter. Todos eles são aeões, tá? São aeões manifesto do Logos. Portanto, o Cristo, ele é uma manifestação do Logos. Por que ele não é o Logos? Porque é o seguinte, meus amigos. Você vai entender lá na frente que as deidades, se a gente pode chamar assim, as deidades primeiras, aquelas que surgem por primeiro da fonte, elas não podem sair do seu lugar. Elas, no mínimo, elas podem se projetar, mas elas não podem sair da sua região, porque elas são o centro de gravidade das realidades, das existencialidades. Ok? O que eles fazem é projeções deles próprios através de emanações de seres, desdobramentos de seres. Ok? Você precisa entender isso. Tá? Se você for entender, se nós fôssemos falar de um computador, o pleroma é, diríamos assim, a placa-mãe. Ok? É a placa-mãe. Então vamos lá. Vamos seguir aqui, porque você está vendo aqui que tudo isso são emanações, tá, dos seres. E aqui, no pleroma, já existia o homem primordial. Já existia o protótipo humano. Então, portanto, não existe essa história de que quem criou o homem foi o Yaldabaoth, foi o Enlil, foi o Enki, ou foi o Jeová, o Javé. Por quê? Porque eles, na verdade, criaram cópias e não o original. Tá? Mas calma que ainda tem muita confusão para a gente entender. Então, a fonte, a placa-mãe de tudo aí é isso aqui, ó. É o uno, é a fonte, a mônada primordial. Entenda isso. Se você não entender isso aqui, e é a esse ser que a gente não tem como nominar, que a gente não tem como dizer, os gnósticos, o que eles faziam? Eles desenvolveram uma técnica que era dizer exatamente o que esse Deus não era. Tá? E, portanto, dizendo o que ele não era, eles tentavam qualificá-lo. Mas eles sabiam que a mente humana não conseguia conceber este ser. Mas este é o centro da informação. Ele é o núcleo da informação de todos os universos, inclusive o nosso, mesmo com as nossas deficiências, porque o ser que nos criou, diríamos assim, com os problemas dele, né? Porque ele era um ser problemático, então ele passou a herança dele genética para nós, ok? Entenderam? Então esse Deus que nós temos hoje governando o sistema, que é o Alá, o Brahma, Javé, Jeová, Samael, Sakra, enfim, ele tem um conjunto de nomes. Tá?
essa consciência, ela não é Deus. Eles não eram deuses. Nunca foram. Tá? Eles já vão ser ali a emanação da emanação da emanação da emanação da emanação lá pro finzinho. Tá? É como você fosse revisitar sua família. Eu tenho até uma revista que mostra isso, mas não está aqui agora. É como se você fosse fazer a árvore genealógica da sua família e fosse descobrir que você é aqui, olha, longe do seu tataravô lá, entenderam? Ok? Então, os seres que fizeram aqui o universo físico, o universo biológico, que criaram seres como os humanos e criaram outros seres, eles não são deuses. Eles passaram por deuses porque eles achavam que era. Até hoje tem gente por aí que acha que é Deus mesmo. Entendeu? Todas as vezes que a gente vê pessoas achando que tem poder para decidir a vida das pessoas, que elas acham que tem poder para decidir a tua história, para decidir teu rumo, ela está sendo, mesmo não dizendo, ela está sendo Deus. Então, o que nós temos na nossa realidade hoje, dentro desses cultos de igreja, religiões, etc., é um Deus relativo. Um Deus que nunca foi. Né? Até porque esse epiteto Deus foi criado muito tempo depois. Ok? E como é que eles se alimentam, esses seres? Do culto. Através do culto. Seja de um culto de umbanda, de candomblé, de pentecostal, de católico, de protestante, de hinduísta, de budista, de islamista, eles se sustentam sugando a energia que as pessoas passam para eles. Eles se alimentam disso. Sempre foi assim. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Então, a fonte para onde nós deveremos voltar um dia, o centro, tá? O centro é a fonte e é para onde nós deveremos direcionar a nossa vida. Se você conseguir sair da casca desse Deus do sistema e você começar a galgar o caminho para cima, quando eu falo para cima, não estou me referindo sentido, né, físico, literal, mas estou dizendo que elevar-se a sua consciência para o uno, para a fonte, e olhando para o uno, para a fonte, percebendo nele que é para ele que nós nos voltamos, que o apóstolo Paulo vai dizer: Deus habita numa luz inacessível. Tá? Deus é luz e não há treva neles, né? Não há treva nele. Ok? Então é a fonte de toda a energia e de toda a matéria. Entenda a matéria aqui, matéria e energia, tá? Está no centro desse universo primordial que nós chamamos de pleroma, que hoje inventaram de chamar de céu, ou então de paraíso. Tá? E o paraíso não é o pleroma, não é. Tá?
O pleroma não é o paraíso e nem o paraíso é o pleroma. Não é. Ok? Então, quando o Uno resolve se manifestar, ele manifesta um primeiro ser, que é o abismo. E este abismo manifesta o silêncio, que é a mãe. Então tem o pai e a mãe. Tá? Depois ele gera o autogerado, a verdade, o logos, a vida, ele vai gerando vários aeões, várias divindades, várias deidades, várias, tá? Vários deuses. Então você vai entender o que eu estou colocando daqui a pouco. Se acalme. Tá? Se acalme. Relaxe seu coração. As pessoas ficam muito tensas porque, vai mexer com a minha fé? Não, ao contrário, vai acordar você. Olha, você vai sair desse marasmo. Tá? Tenha certeza disso. Não fique. Deus não é totalmente compreensivo, mas também não é totalmente incógnito, que ninguém. Calma. Vamos lá. Vamos chegar agora aqui. Bem, aqui você vai entender o seguinte. Isso aqui é o. Vamos entender aqui. Isso aqui é o pleroma. Então, bem aqui, ó. O que é o pleroma? É tudo isso aqui. É tudo que está dentro desse círculo aqui. Portanto, esse círculo todo aqui é chamado de absoluto universal. Por quê? Porque é a deidade absoluta. Por quê? Porque ela é a totalidade. Ok? Isso é filosoficamente. Você vai me dizer assim, uma como? E a fonte, o Uno, o que é que ele é? Tá? Você vai já entender. Tá? Então, o pleroma é tudo, é todas as divindades, as deidades, os aeões, tá? Todos os seres ali presentes, né? São todas essas bolinhas aí, todos os aeões, né? Todas as deidades, divindades, todos os seres ali, tá? Que habitam essa região, umas mais ao núcleo, outras mais dispersas já nas bordas do pleroma, tá? Então, quando o Uno, a fonte Uno, ele é o que? A emanação, tá bem aqui, ó, tá? A fonte Uno, ele é a emanação. Imanente quer dizer um ser totalmente dentro de si. Ele imanente. A energia dentro dele. Havia uma linguagem que é dada, chamada em hebraico ani, quer dizer o eu em si. Tá? E isso se chama emanação. Mas se você observar, olha, tem uma seta azul aqui, então ele faz o primeiro processo de emanação. Ele emana um ser que os gnósticos chamavam de propator, de bitos, mas nós vamos colocar aqui como pai. Tá? Então, os gnósticos chamavam de bitos ou o propator, o pai. Ok? Ele é o pensamento.
o nous, ele é a mente da fonte. Tá? Portanto, ele é a mente da fonte. A fonte se projeta no Pai. Então, a isso aqui a gente chama de emanação. Então, o Pai aqui, tá? É o absoluto da deidade. Por quê? Porque nele está concentrado toda a fonte, tá? Toda a força da fonte, toda a força do Uno está concentrada na figura do propator, do bitos, do Pai. Por isso ele é o absoluto da deidade. Ele é o bom Pai de qual falou Jesus. Portanto, ele é o Deus dos gnósticos. Quando os gnósticos falam, né, do bitos, do propator, eles estão se referindo ao quê? A manifestação da fonte, a manifestação do Uno. Porque já que o Uno, a fonte, é incognoscível, nós não somos capazes de compreendê-lo, tá? Mas na hora que esta fonte se projeta através da emanação do Pai, ele gera um Pai, tá? E este Pai, preste atenção nisso, ao ser gerado, ele gera um outro ser. Tá? Ele gera um outro ser. Qual outro ser? O absoluto da deidade. Por quê? Porque o Pai, tá? Acaba que no momento em que ele é emanado do Uno, ele vira o propator, ele se torna o propator, o Pai, o bitos, ele gera o absoluto da deidade, que é um outro ser, um outro éon, mas que está ligado ao Pai. Tá? Então, esse Pai era que os gnósticos falavam, chamando de bitos e propator, ou de nous, a mente, a grande mente. Preste atenção nessa figura, porque se você conseguir gravar essa figura, entender, o que não é fácil, mas eu estou tentando ser bem didático, tá? Então, no momento em que o Pai aqui, por emanação do Uno, surge também o absoluto da deidade. Por quê? Porque o absoluto universal é o que é o todo aqui. Então, o Pai é o grande éon, esse aqui é um éon, porque tudo que está dentro do pleroma é chamado de éon, tá? Proarcon é o demiurgo, né? Então, o propator é o Pai aqui, ó, tá? Então, veja bem. Então, o Pai, ao mesmo tempo que está sendo aqui projetado pela emanação do Uno, da fonte, ao surgir ele, surge uma outra figura chamada absoluto da deidade. Tá? Por quê? Porque o Pai também, ele vai ser a fonte centro de tudo. Ok? Tá? Então presta atenção nisso. Agora, o Pai resolve, e o que é que ele resolve?
ele tem um primeiro pensamento. O pai começa a pensar. Ele tem o primeiro pensamento primordial. O que é que acontece na hora que ele tem o pensamento primordial? Ele gera a enóia, ou pronoia, ou barbelô, que é a mãe. Portanto, a mãe aqui é a barbelô, é a enóia, é a pronoia. E isso se chama processão. Por quê? Porque ela procede do pai. Ela é um pensamento do pai. Ela é o primeiro pensamento do pai. Porque já que o pai é a mente do uno, essa mente pensa e o primeiro pensamento é a mãe. E esse pensamento, essa relação se chama processão. Então a mãe procede do pai. Ela é a sabedoria divina. Ela é a sabedoria superior. Ela é a enóia, a pronoia. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos um pai, temos a fonte, tá? Temos o pai emanado da fonte, temos o absoluto da deidade, que surge a partir do momento que o pai universal é gerado, é emanado, tá? A palavra certa é emanação mesmo, ok? E nós temos uma mãe que procede do pai. Por quê? Porque ela é o primeiro pensamento do pai. Porque o pai é a mente do uno, da mônada. E esse pai, esse propator, esse bitos, ao pensar, a mãe procede. Surge a mãe, a enóia, a pronoia, a barbelô. Então nós temos uma mãe, gente. Tá? Nós temos uma mãe. Então aqui nós já temos um casal, que são chamados de grandes aeons. Tá? Temos um casal. Um casal que nós chamamos de identificado, deidades identificadas. Porque o absoluto universal e o absoluto da deidade não são identificados. Eles são forças e energias existenciais que surgem a partir, tá, do surgimento do pai e do surgimento de todo o pléron. Ok? Muito bem. A mãe e o pai também fazem um processo, tá? E esse processo de ambos pensarem e trocarem essa energia, essa relação de energia entre eles, acontece o quê? A geração do filho e da filha, que são chamados de autogerados. Então nós temos o pai, a mãe, o filho e a filha. Alguém pode dizer, Robson, bem, até um dia desse eu sabia só que tinha só o filho. Não. Os gnósticos sempre disseram que os aeons surgiam em pares. Portanto, nunca existe. Se existe o pai, existe a mãe. Se existe algum filho, existe a filha. Eles são chamados de autogerados, porque eles surgem espontaneamente por causa da relação do pai e da mãe. Da barbelô, da pronoia com o nous. Tá?
do bitos com a pronoia. Então surgem os dois autogerados. Tá? Ok? Em alguns sistemas, eles vão dizer que isso aqui é o primeiro logos, o segundo logos, o terceiro logos e o quarto logos. Então, um surge por emanação, um por processão e o outro por geração, os outros dois por geração. E os outros aeões, tá? Surgem, tá? Todos por emanação, todos. Agora veja só, a fonte uno aqui, ele é o absoluto inqualificável, porque você não tem como qualificar a fonte. Se ele é incompreensível, não tem como se falar da fonte dele, dessa força, dessa energia, Então, ele é o absoluto inqualificável. Não tem como qualificar. Tá? O absoluto da deidade é este que surge a partir do surgimento do pai, do filho, da filha e da mãe. Ambos acabam dando origem a esse outro ser chamado absoluto da deidade. Porque esse aqui pode ser qualificado. Tá? Esse ser aqui pode ser qualificado. Esse não. Esse pode. E tudo isso aqui, olha só, tá? É o absoluto universal. Mas para aqui, não. Porque Deus está sempre transbordando de si. A deidade está sempre transbordando de si. É a fonte, tá? E você observa que aqui, olha, está a Sofia bem aqui embaixo. Porque ela é um dos aeões. Por que ela está embaixo? Porque se você pegar, tá? Essa imagem aqui, você vai perceber que a Sofia está bem aqui, ó. Sofia Arcamote. Ela é um dos últimos aeões. E eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Tá? E como ela estava lá perto do mar primordial, que o mar não entenda como um mar literal, entenda como um campo de energia. No momento que a Sofia olhou para aquilo lá e ela viu refletido o pleroma, ela viu refletido o que estava acima, ela sentiu desejo. Esse universo, gente, é um universo que, aonde os seres chamados fractais são seres, tá? Que, volto a repetir, tem organicidade, fisicalidade, tá? Corporeidade. Não inventem coisa do tipo esses misticistas que ficam, sabe como é, umas coisas, sabe? Né? Então nós temos que começar a ver as coisas do ponto de vista, gente, desculpa a expressão, muito tecnológico. Porque tudo que existe no universo não foi criado com mágica, com magia, com milagre, com não sei o que. Foi criado por tecnologia. Nós também fomos criados por tecnologia. Olhe para você, o seu corpo, para tudo, para toda a nossa funcionalidade e veja se você não é algo tecnológico. Claro. E você se surpreende que hoje tenha inteligência artificial?
Tem gente por aí, oh meu Deus, inteligência artificial é um perigo. Ah, a inteligência artificial vai entrar. Sabe qual é o problema da inteligência artificial? Aí eu vou falar agora aqui para você. Vou deixar você assustado, mas vou dizer. Não é que eles criem autoconsciência. Não há como uma máquina criar autoconsciência. O problema é uma consciência de fora intervir numa máquina. Controlar uma máquina. Ok? Vocês lembram que as pessoas têm um vício de dizer que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? O Jeová não é nada disso aí. O Alá, eles não são nada disso. Isso está provado na Bíblia. Tá? Agora, a fonte, o Uno, ele é onisciente, onipresente, onipotente, transparente, imanente, tá? E tem todas essas qualificações. Ok? Então, o que acontece no mundo de hoje? Quando você desliga um aparelho da energia, você automaticamente para aquele aparelho. Você tira a tomada, desligou. Não está mais ali nenhum campo de energia vital. Agora, quando você desliga o aparelho lá no equipamento dele mesmo, tá. Ainda existe energia percorrendo dentro do aparelho. Existe vitalidade. Tá? Então, por que é que nós temos a parte de Sofia em nós? Tá? Nós temos a energia aeônica em nós. E nós temos a energia arcônica também em nós. Arcônica, melhor dizendo. Por quê? Porque essas duas naturezas estão em nós. Para nossa sorte. Porque se nós fica só com a natureza do doente que nos criou, isso aqui estava muito pior do que está. Ok? Então a Sofia está preparando o momento, né? Por quê? Porque vai se apresentar o quarto logos. Ok? E aí nós vamos ter um grande momento que se chamará o momento ápice da criação, onde tudo será tudo em todos, aonde irá se fundir a totalidade, aonde, porque Jesus não veio trazer salvação de pecado, acabo com isso, porque Adão e Eva pecaram e por isso ele precisava morrer, ele é o cordeiro imolado. Você sabe o que você está dizendo? O seguinte: o Jeová, ele adora a vítima de sangue, sacrifícios sanguíneos. Ele adora vítimas, sacrifícios humanos. Jesus foi um sacrifício humano. Ele não se sacrificou para salvar você ou eu, não. Ele se sacrificou, ele morreu, porque ele ousou desafiar o sistema do Jeová, do Javé. Oh. Você está assustado? Ele ousou, por isso ele morreu. E morreu para quê? Para que a gente acorde. A salvação é o conhecimento, é a gnose. É a filha. Porque o filho, tá? O filho é o logos e a filha é a gnose.
que no mundo dos místicos cabalistas se chamava binaridade. Tá? Você e eu estamos nesse mundo para despertar, para acordar, gente. Sério. Estou falando isso de todo o coração. Eu sinceramente espero que você acorde, desperte, para que suas doenças elas sejam sanadas. Veja, a doença, a morte, os desequilíbrios, tudo isso não é culpa sua, é culpa desse ser que nos criou. Ponto. Ele próprio diz na Bíblia que ele dá doença e dá cura, a felicidade e a infelicidade. Ele faz a treva e faz a luz. Então, meu querido, você acha que isso aí é a fonte? O Pai bondoso que os gnósticos descreviam? Ó, pelo amor de Deus. Não. Saia dessa. O Jeová, o Javé, ele quer vítimas de sangue. E existem esses cultos espalhados por todo o mundo. Todas quase as religiões no mundo praticam sacrifícios de sangue, sejam de animais, tá por aí. Todo mundo acha isso, é uma maravilha. Aí querem comparar isso a matar animal para as pessoas consumirem. E mesmo os animais que são mortos para a gente consumir, nós corremos riscos sérios. Por quê? Porque todas as vezes que você sacrifica um animal, toxinas sanguíneas são liberadas. É a mesma coisa quando eles criam terror em alguém. Se alguém morre aterrorizado, as toxinas daquela pessoa vão sustentar, vão alimentar esses deuses do sistema. Tá? Voltemos. Então isso aqui, tá? Pai, mãe, filho e filha. Emanação, processão e geração. O resto é emanação. Então a fonte é o absoluto inqualificável. Tá? Os 4 aeões primários, esses 4 aqui, são o absoluto da deidade. E a totalidade do pleroma é o absoluto universal. Ok? Vamos seguir. Agora vamos partir para a leitura. Ninguém no mundo antigo era um verdadeiro monoteísta. Nunca. Tá? Da maneira que hoje usamos a palavra. Tá? Monoteísmo e politeísmo eram um espectro em vez de um binário. Tá? E um monoteísta era apenas alguém que acreditava em um Deus que se destacava e governava uma série de outros seres divinos, que nós chamamos de enoteísmo. Tá? Portanto, embora a concepção gnóstica do pleroma e dos aeons possa parecer a algumas pessoas um flerte com o politeísmo, pelos padrões da sua época, era completamente, até a quintessencialmente, enoteísta. O gnosticismo diferenciava que os seres, tá? Certo? Que os seres tinham a mesma substância e não a mesma essência, ainda que pareça, o gnosticismo não era um monoteísmo. Apesar de que eles tinham o grande propator, tá? Eles tinham a fonte, o uno, mas tinham o propator, né?
Portanto, tem um livro aqui, gente, eu vou pegar aqui, licença aí, vocês vão já retornam vocês, tá? Então, o livro do Plotino, olha, Enéidas, né? Ele fala exatamente das 13 hipóstases, tá? Das 13 hipóstases, olha, aqui, ó, tá? Que vai acontecer. Eu não vou ler aqui o livro, mas eu vou, num próximo vídeo, citar algumas coisas que Plotino vai colocar aqui, tá? É muito interessante a gente fazer uma leitura de Plotino, porque além do Plotino, tinha também, vou pegar aqui também, ó, tá? Damácio, sobre os primeiros princípios, tá? Então, quando você vai olhar sobre Platão e a linguagem metafísica, tá? Ele vai falar do uno, tá? Então, são coisas que servem para a gente analisar, porque os gnósticos, é claro, eles tinham uma compreensão, eu ia mostrar outro livro, eles tinham uma compreensão exatamente baseada em toda uma cultura que existia. Nenhuma cultura no mundo foi monoteísta. Nem o Zoroastro. Né? O que se tinha era o enoteísmo. Havia um Deus superior que comandava os outros deuses. Certo? Um dos éons, Sofia, a última a surgir, ela cai do pleroma ao dar à luz a um ser altamente falho, o demiurgo. Sozinha, sem o envolvimento do seu parceiro masculino ou o consentimento do pai, isso parece implicar que se pensava que os éons se tornavam menos perfeitos e mais imperfeitos à medida que uma geração de éons gerava outra, e a distância do pai original aumentava. Tá? Presta atenção nisso. No entanto, apenas Sofia é descrita como caída. Tá? Como caída. De alguma forma, os outros éons são todos retratados como se fossem entidades primitivas. Pode-se argumentar de ambos os lados, mas isso parece ser uma ponta solta que os gnósticos nunca resolveram. Por quê? Porque a pergunta é: por que somente Sofia resolveu cair? E eu tenho uma resposta para vocês, que os gnósticos não tinham, mas eu vou dar aqui. Por tudo que eu já ouvi dos reveladores, não foi Sofia só que caiu. Caíram outros. No entanto, a Sofia, ela foi o ser que se destacou. Por quê? Porque ela saiu dos perímetros, tá, do universo dela, e acabou que, com a ânsia dela, tá, de gerar um ser, ela gerou um ser imperfeito. Por quê? Porque não tinha contraparte dela. E nem a autorização do pai. Certo? Então, os seres primordiais, gente, desculpa o que eu vou dizer para vocês, Anunnaki, Elohim, né, os Arcontes, os Pleiadianos, os Uranianos, os não sei o que, os nomes, sabe, que você quiser dar de toda essa raça de seres, eles são
eles estão muito longe da fonte. Eles não são seres primordiais, não. Eles nem sequer conhecem os seres primordiais. Entendeu? Tá? Nós, seres humanos, temos aquela parcela da Sofia em nós, e aí a centelha divina, fragmento da luz, tá? E isso tudo, gente, a gente consegue descobrir lendo essas coisas aqui, por incrível que pareça. Entendeu? Mas tem gente que não quer que se dê o luxo de ler. Aí elas acham que é o seguinte: eu vou falar o que eu penso, o que eu quero e tal. Né? Olha, os reveladores conversam comigo, mas eles nunca vieram aqui e disseram, sabe, conversando comigo, passando as informações, mandando eu redigir alguma coisa, mas nunca fizeram alarde. E tem um monte de gente boba por aí que começa a fazer um monte de bobagem, e tem outras que vêm no canal e vêm criticar, você está ouvindo não sei o quê. E eu acho engraçado que essas pessoas que falam isso pra gente são as mesmas que vão em igreja bater pé e gritar e falar em línguas estranhas e dizer depois que estão ouvindo, né? Sabe? São exatamente esse tipo de pessoas que a gente tem que ter medo. Eu não faço proselitismo com as coisas que eu ouço. Jamais farei. Né? Não estou vendendo livros, né? Meu canal é pequeno. Olha o tanto de inscritos nesse canal, 355 pessoas. Veja o canal dos camaradas aí que estão contando um monte de coisa e tem milhares de pessoas, porque as pessoas adoram mentiras, invenções, criações. Né? Então, fazer o que, né? Tá? Vamos seguir aqui. Muito bem. Agora viemos para um azul aqui. Muito comum ao pleroma, recebe sua primeira gente, é porque está aqui em cima, eu não estou conseguindo ler, ao poder dos eões. Segundo os gnósticos, a morada de Sofia, a alma do mundo, ficava no meio de Algodoad. Eu vou explicar daqui a pouco. Entre os mundos superiores e espirituais. Abaixo estava o abdômen, que é as sete esferas da substância psíquica. Tá? As 7 esferas da substância psíquica. Eu vou já mostrar para vocês aqui. Tá? Na Bíblia lemos que a sabedoria edificou sua casa e afirmou sobre os 7 pilares. Tá? Sofia, como a mediadora entre espaços superiores e espirituais, e os espaços inferiores da criação, estava no espaço intermediário, como se estivesse exilada da morada suprema, assim como a alma do homem encarnado. No gnosticismo, São Valentim, ou valentiniano, né, é o último, a Sofia é o último dos 12 eões que, no desejo de imitar o pai, acaba desfazendo a unidade do pleroma e iniciando um processo de queda. Ah, então você vai entender isso aqui do seguinte: ela está, né? Então, dê uma parada aí. Ela está bem aqui, ó. Ela não voltou para o pleroma, ela está aqui. Por quê? Porque abaixo dela está a alma
do mundo, a dimensão psíquica da Terra. Então, a Terra tem uma esfera física, uma esfera, uma dimensão psíquica, uma dimensão material, uma dimensão psíquica, né? Certo? E, em tese, teria uma dimensão espiritual. Tá? Portanto, ela funciona como um corpo. Então, é isso que o texto lá está dizendo. Certo? Aqui estão os arcontes governando, tá? Aonde estão os planetas errantes. A grande diferença é que hoje não são 7 astros, são mais, tá? Na época eles só conheciam os 7, mas nós temos hoje mais, né, de 12 astros, tá? Temos 12 astros mais ou menos, né? Ok? Isso aqui tem muito a ver com o que nós acabamos de ler. Ok? Muito bem. Então vamos seguir. Nós não vamos terminar tudo nesse vídeo agora, mas vamos, tá? Vamos nos esforçar para ir para um terceiro vídeo, né? Para os gnósticos, o céu não era apenas algo que existia lá no alto, objeto de especulação teológica e de esperança de uma vida feliz após a morte. A plenitude, o pleroma, tá? A plenitude do pleroma também era um estado interno e espiritual do ser que era acessível nesta vida, por meio da experiência direta. O evangelho gnóstico de Filipe, que não está lá nos evangelhos que a gente tem na Bíblia, mas o evangelho gnóstico de Filipe diz: o que é mais íntimo em uma pessoa é a plenitude, o pleroma. E não há nada além disso. E isso é o que eles chamam de superior. Olha só, o que é mais íntimo em uma pessoa é o pleroma. E não há nada além disso. Então é isso que eles chamam de superior. Tá? Lembrem-se que a Bíblia, o Evangelho vai dizer, inclusive, que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Todo o pleroma habita em Jesus. Olha só. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo. Paulo usa a palavra Cristo e não a palavra Jesus. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo. Ora, o que é que Cristo quer? Que habite em nós o pleroma, a plenitude. Tá? Porque se a gente alcançar a plenitude, o pleroma interior, nós, com certeza, encontraremos o mundo superior. Tá? Um mundo em que a gente pode se conectar, acessar. Correto? No Evangelho da Verdade, também outro documento lá de Nag Hammadi, diz o seguinte, olha só. Assim a plenitude, o pleroma, que não tem deficiência, mas preenche a deficiência, é fornecida para preencher a necessidade de uma pessoa, para que a pessoa receba a graça. Enquanto deficiente, a pessoa não tinha graça, e por causa disso ocorreu uma diminuição onde não havia graça. Quando a parte diminuída foi restaurada, a pessoa necessitada foi revelada como pleroma. Isso está no Evangelho da Verdade. Então, qual é a nossa deficiência? A nossa deficiência é que nós não temos a plenitude nós.
Em nós ainda não habita a plenitude da divindade. O pleroma. Tá? A plenitude. Quando você atingir o estado de pleno, de plenitude, as deficiências serão sanadas. Então, quando Jesus recebeu o Cristo em sua vida, e Cristo assumiu a natureza humana de Jesus, tá? Que Jesus, ele existia numa outra esfera, como eu já falei em outro vídeo. Ele foi implantado no seio de Maria. Porque Jesus não era filho de Jeová e nem era Jeová encarnado. Tá? Ele era o filho de El-Elyon. Ele era uma emanação, ou ele era ali o sêmen do Logos. Tá? Ele era o sêmen. Sêmen entenda como semente do Logos, que foi implantado na barriga de Maria. E no dia do batismo de Jesus, ele foi despertado para essa natureza pleromática e para essa natureza aeônica dele. A nossa natureza aeônica também precisa ser despertada. O nosso pleroma precisa ser despertado. E a hora que a gente começar a fazer esse caminho, nós não temos mais como voltar atrás. Isso eu digo para você. Não, você não vai ser perfeito, você não vai ser o puro, o puríssimo, não vai ter erro. Não, até porque as deficiências que nós temos são originárias do nosso Criador. Então, portanto, nós não somos culpados disso. Agora, a graça é você reencontrar a fonte que está dentro de você, que eles não querem. O demiurgo não quer que você encontre a fonte, não quer que você encontre a centelha divina dentro de você, e que essa centelha seja religada. Entendeu? E você acorde. Oxalá, meu irmão, você acorde. E nunca mais você sirva ao demiurgo, e nunca mais você sirva aos arcontes, e nunca mais você sirva ao Deus desse século, e nem a esse sistema que está aí dominado pelo governo oculto, pelos descendentes de Caim, que ainda estão aí, né? Pelos inquitas, enlilitas e assim por diante. Mas nós vamos continuar essa conversa num próximo vídeo. Eu só espero que você, por favor, me ajude, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos. E se alguém chamar eu de louco, não se preocupe. E se chamarem você de louco, não se preocupe também. Porque essas pessoas que são ditas sãs, elas vivem tudo dentro de caixinhas que o sistema moldou e colocou ela lá dentro. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.